Sou Fabiana Araújo Cunha. Fabiana é professora adjunto de periodontia da UFMG, especialista mestre e doutora em periodontia, e vai compartilhar com a gente a experiência dele nesse assunto tão importante, tão relevante. A gente está vivendo um período complicado da humanidade, né? Não é do Brasil, é do mundo todo, com muito transtorno de ansiedade e depressão. Se a gente já observava um aumento desses transtornos nos consultórios, hoje em dia, com a pandemia, isso está multiplicado e a gente realmente vai começar a ver os efeitos da depressão, dos transtornos de ansiedade de maneira geral e da mudança dos hábitos que acompanham esses transtornos, como aumento de consumo de fumo, como aumento de consumo de álcool, e tudo que vai contribuir para um desequilíbrio na imunidade, na resposta imune, e vai abalar a gente quando a gente fala de tratamento periodontal. Então, é um prazer imenso, Fabiano, te receber e ouvir a tua experiência, tá? Fica à vontade. Tá ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer, viu, Alessandro e Maurício, demais professores, né, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né? O tema da nossa aula de hoje é a associação entre depressão, transtorno afetivo bipolar e periodontite. Deixa eu passar aqui. Ok. Primeira coisa que vem à mente, eu imagino quando o pessoal viu o slide, né, ou as postagens lá no Instagram, a respeito da aula, falando, mas o que tem a ver depressão, transtorno bipolar com periodontite? Será que tem alguma associação? O que eu tenho a dizer para vocês, sabe, gente, é que, puxa vida, como tem associação, como tem ligação entre o estado de saúde mental, o estado de humor e as doenças crônicas, e, obviamente, inserido nessas doenças crônicas, a doença periodontal. Ao longo da aula de hoje, a gente vai bater esse bate-papo aqui, vocês podem também questionar, perguntar à vontade, né, para a gente destrinchar quais são essas possíveis relações entre alterações psicossociais e doenças periodontais, especialmente a periodontite. Veja só, doença de saúde mental é mais comum do que você e eu, do que todos nós imaginamos. Cerca de 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental. 33% da população mundial, em média, sofre de ansiedade. A depressão afeta cerca de 16,5% da população mundial. E tem um dado que é muito interessante e, ao mesmo tempo, né, muito triste, é que a Organização Mundial de Saúde, no último levantamento que fez, foi em 2016, ele chegou à conclusão que São Paulo é a cidade com maior incidência de transtornos mentais no mundo, cerca de 29,6% da população. A ansiedade é o transtorno de saúde mental mais comum, afetando cerca de 19,9% dos paulistanos. Então, veja só, gente, se nós estamos falando de uma doença que apresenta essa altíssima prevalência, será que existe alguma relação com a doença periodontal? A doença periodontal apresenta alta prevalência? Nós sabemos que sim, não é? Cada vez mais nós vamos atender pacientes que apresentam algum tipo de alteração de saúde mental. Eu costumo brincar, sabe, gente, com os nossos alunos em relação à anamnese. Hoje em dia está mais fácil perguntar para o paciente qual o remédio, qual a medicação que ele não toma, do que perguntar qual que ele toma, não é? É comum a gente perguntar, você faz uso de alguma medicação? Aí o paciente vem desfiando o rosário, né? Fala, eu tomo clonazepam, eu tomo sertralina, eu tomo venlafaxina, eu faço uso de tal antidepressivo, eu faço uso de alguma medicação para controle de ansiedade, ou seja, é interessante também nós temos uma noção dessas medicações, porque muitas vezes o paciente, aquilo já é uma rotina há tanto tempo para o paciente que ele nem comenta mais que tem depressão, que tem transtorno bipolar. E aí a gente pega essa informação muitas vezes na pergunta sobre qual medicação que ele está fazendo uso.
O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, né? Uma colocação também da Organização Mundial de Saúde que chama atenção. E nós, como profissionais de saúde, né, cirurgiões dentistas, a gente tem que ter essa informação. Por quê? Porque com a informação dos transtornos de saúde mental, eu consigo manejar o meu tratamento, eu consigo ter uma aproximação do paciente em relação aos procedimentos clínicos e especialmente os procedimentos periodontais e saber como que uma situação, como que a doença periodontal repercute nesse paciente com alteração de saúde mental e, obviamente, vice-versa, como que essas alterações repercutem no periodonto. Mas o que é considerado um fator psicossocial? Então, fatores psicossociais são aqueles fatores que afetam a pessoa psicologicamente ou socialmente. Ansiedade, estresse, depressão, transtorno bipolar. Muitas vezes, nós abrimos livros de odontologia, assistimos aulas, e é comum os professores comentarem com a gente assim, poxa, cirurgião dentista, além de ter a obrigação de ser tecnicamente muito bom, ele tem também, vamos dizer, aquela situação de lidar com o paciente, ou seja, uma espécie de psicólogo também, né? Uma espécie de monge. E é verdade, pessoal. Como que a ansiedade, o estresse, a depressão e o transtorno bipolar influenciam na dinâmica, né, do tratamento odontológico, especialmente do tratamento periodontal. A ansiedade, extremamente comum nos dias atuais, é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central. E a ansiedade apresenta os sinais físicos, né? Sinais e sintomas clássicos, que são taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular aumentada, aumento da motilidade intestinal, cefaleia, entre outras alterações. E o estresse, que é caracterizado como um estado psicológico e físico resultante da excessiva exposição a certos estímulos. O estresse nada mais, nada menos do que uma resposta do organismo frente a um perigo, que prepara o corpo para fugir ou lutar. Estresse faz parte do nosso dia a dia. O grande problema é quando esse estresse se torna crônico e praticamente congela a pessoa, né? Levando a pessoa a uma constante situação de desequilíbrio, né, nas suas relações sociais, nas suas relações cotidianas. E agora, gente, o que é considerada depressão? Muitas das vezes a gente menospreza as doenças de saúde mental, não é verdade? E a depressão, ela está aí cada vez mais presente na população. Que dirá com o passar dos tempos, né, frente ao que nós estamos sentindo no momento, né, que é a pandemia. Então, infelizmente, as projeções mostram que existe uma tendência, uma prospecção que a depressão, os transtornos de ansiedade vão apresentar um crescimento, infelizmente, né, muito alto depois dessa fase, né, que a gente está começando a passar por ela, né? A depressão é uma doença que afeta intimamente o humor, a disposição e os sentimentos. E a depressão, ela apresenta algumas características interessantes. Normalmente o paciente ele tem uma perda do prazer, um prazer nas situações cotidianas do dia a dia. Então ele sente prazer praticamente com nada. E essa perda do prazer se chama anedonia. Apresenta uma alta prevalência na população brasileira e mundial. Também apresenta uma certa predisposição genética, mas esses sintomas de perda de prazer, cansaço, fadiga, eles são colocados pela Organização Mundial de Saúde e pelas escolas americanas e brasileiras de psiquiatria como situações que têm que estar presentes por pelo menos 2 semanas contínuas. Aí sim, o paciente já consegue ser diagnosticado como paciente no estado de depressão. E o transtorno bipolar? Pessoal, o transtorno bipolar é uma
é uma doença de saúde mental extremamente maléfica para o paciente. É realmente uma alteração do humor onde a pessoa oscila entre dois polos, a fase depressiva e a fase maníaca. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado num hospital de saúde mental aqui de Belo Horizonte, que era um hospital anexo ao Hospital das Clínicas da UFMG. Então, eu fui estudar a doença periodontal num grupo de pacientes com transtorno bipolar. E eu não sabia absolutamente nada, né, sobre essa doença. Então, entrei meio, né, caí meio de paraquedas e, a partir do desenvolvimento da pesquisa, eu fui me aprofundando um pouco, né? E, sinceramente, sabe, gente, eu ia de 15 em 15 dias, praticamente, durante esses 4 anos, nesse hospital, e muitas vezes eu examinava o paciente, em um determinado período, ele estava super alegre, contente, estava assim, numa, numa, numa alegria acima dos padrões, né? Vamos dizer assim, sociais, padrões da nossa sociedade. Ou seja, já apontando para uma fase de exacerbação, que é considerada a fase maníaca. E muitas das vezes, 15 dias depois ou 30 dias depois, a gente lembrava do paciente que tinha examinado semanas antes e muitas das vezes ele estava na fase depressiva. Eu cheguei a ver pacientes em fase maníaca, semanas depois, o paciente literalmente estava deitado no chão, do lado da cadeira, esperando o atendimento do psiquiatra. Ou seja, é uma situação que afeta, né, fortemente os laços familiares e sociais. E isso não está dependente da vontade da pessoa. Então, muitas vezes, quem está fora pensa, não é possível. Eu tive com tal pessoa assim, semana passada, estava feliz, alegre, e agora está totalmente depressivo. Ou seja, isso não é uma situação consciente da pessoa. Realmente é uma doença importante, uma doença de saúde mental. E quais são essas hipóteses biológicas para essas alterações de saúde mental, especialmente a depressão e o transtorno bipolar? As principais hipóteses dizem respeito a déficits representados por excessos ou manias, no caso do transtorno bipolar. Ou seja, um desequilíbrio, uma diminuição da sensibilidade dos receptores a esses neurotransmissores. Por exemplo, a norepinefrina é um neurotransmissor relacionado à atenção, motivação, prazer e recompensa. A dopamina já é um neurotransmissor relacionado com estado de alerta, humor e ansiedade. E a serotonina é um neurotransmissor responsável pela alegria, disposição. Então, muitas das vezes, o paciente apresenta um desequilíbrio nesses neurotransmissores e esse desequilíbrio altera o funcionamento cerebral. Por isso, o tratamento dessas alterações de saúde mental, muitas das vezes, dizem respeito à terapia cognitiva e uso de antidepressivos, justamente para tentar equilibrar essa liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, ou seja, tentando dar um equilíbrio em todas as emoções, né, ali relacionadas com os neurotransmissores. Alessandra, tá dando para me ouvir tranquilo aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Fabiano, tá ótimo, pode Então seguir. tá bom. Quiserem parar para perguntar, fiquem à vontade, viu? Tá bom. Então tá joia. E olha aqui, a gente tem alguns tipos de diferenças dos transtornos do humor relacionados com transtorno de humor bipolar tipo 1, tipo 2, depressão e distimia. O que esses gráficos estão mostrando? Estão mostrando justamente, a gente tem um sinalzinho de mais aqui, que seriam os ciclos acima dessa linha horizontal, mais voltados para o mais, estariam com aqueles ciclos de excesso, exacerbação do, da, da, da,
dos fatores sociais relacionados com alegria. Então, uma alegria desmedida. E o gráfico mostrando abaixo da linha horizontal seriam os estados de depressão. Ou seja, o bipolar ele oscila entre fases de exacerbação, chamado de mania, e fase depressiva. Diferentemente no paciente com depressão, que já tem aquela característica de perda do prazer, fadiga, cansaço extremo, ou seja, um polo sofrendo, que é o polo depressivo. E situações onde ocorrem pequenas oscilações do humor, que são chamadas de distimias, ou seja, vários tipos de transtorno com oscilações entre mania e depressão. Esse trabalho que eu estou mostrando aqui, pessoal, é um trabalho interessante que foi realizado no Brasil, onde foi avaliada depressão, ansiedade e estresse em usuários de cuidados primários de saúde. E os resultados mostraram altíssimo nível de depressão, ansiedade e estresse nesses indivíduos. Posteriormente, outros trabalhos também fizeram o contrário. Avaliaram os níveis de depressão, ansiedade e estresse em nós, cirurgiões dentistas. Imagina o que aconteceu. O que vocês acham? Provavelmente todos estão pensando aí, deve ter sido altíssimo o nível de depressão, ansiedade e estresse nos profissionais de saúde, especialmente. Mas, Fabiano, desculpa. Pois não. Essas condições, elas são autorrelatadas nessas pesquisas ou são diagnosticadas por um psiquiatra? Excelente, Alessandra, excelente. Todos esses trabalhos que a gente está colocando aqui foram trabalhos onde foram realizados questionários aplicados por psiquiatras. Né? A gente até viu, sabe, Alessandro, trabalhos onde, por exemplo, o cirurgião dentista aplicava um questionário e o paciente respondia um xizinho e, com base naquelas respostas, classificava. Mas, exatamente como você comentou, não tem como o cirurgião dentista ter a expertise de fazer uma avaliação do questionário psiquiátrico. Né? Então, os trabalhos que apresentam mesmo suporte na literatura foram todos junto com a parte odontológica e avaliação do psiquiatra. Opa, deixa eu voltar. Voltando a esse trabalho, ele mostrou que as taxas de depressão estavam extremamente altas, cerca de 59%, 60%, e o gênero, o sexo mais afetado era o sexo feminino. Bom, gente, demos uma passada para a gente ter uma ideia de quais são as principais alterações de saúde mental. Agora, nós vamos entrar no assunto propriamente dito, que são os fatores psicossociais e a doença periodontal. O estudo das alterações psicossociais e doença periodontal não é recente, não. Isso já vem de muitas e muitas décadas. Muitas pessoas vão se lembrar da relação entre estresse e formas necrosantes, por exemplo, da doença periodontal. Essa foto que vocês estão vendo no slide é uma foto clássica da gengivite ulcerativa necrosante. Qual é a característica da gengivite ulcerativa necrosante? Normalmente, ela afeta pacientes que estão sob forte estresse, estão passando por um período de forte estresse, muitas das vezes alterações de queda no sistema imunológico, e as características da doença chamam a atenção da associação desse quadro. Qual é a característica? A característica é uma destruição importante da gengiva marginal livre e muitas das vezes da papila interdental, uma formação de uma pseudomembrana esbranquiçada e muitas das vezes o paciente ele tem uma condição de saúde bucal em relação à higienização boa, mas a gente vai fazendo anamnese, pegando informações mais detalhadas do paciente e normalmente ele relata, olha, eu estou numa fase muito ruim, eu estou muito preocupado, eu estou com forte estresse, ou eu estou
numa fase de luto, tive algum problema na família, problema financeiro e assim por diante. Os pesquisadores começaram a notar que em situações, por exemplo, guerras, onde as pessoas estavam sob forte estresse, dificuldade de higienização, alimentação precária, as doenças necrosantes, especialmente a gengivite ulcerativa necrosante, apresentava alta prevalência. E a partir de 1980, na década de 80, os estudos começaram a se aprofundar. Com a microbiologia e com a imunologia crescente, né, nos estudos das doenças periodontais, a partir dessa década, a associação ou a relação entre as doenças de saúde mental e a periodontite começaram a ficar mais evidentes. Por exemplo, estudos como o de Kieloff, 1991, demonstraram uma associação positiva entre a solidão e a pobre função imunológica. Então, pacientes que apresentavam quadros de solidão durante décadas, comparativamente a indivíduos, né, que viviam, né, nos seus núcleos familiares, eles apresentavam uma tendência a uma função imunológica, uma resposta imunológica prejudicada comparativamente às pessoas que não estavam vivendo de forma solitária. E isso repercute numa hipersensibilidade e na autoimunidade. Eu queria chamar a atenção, sabe, gente, é que a doença periodontal, todos nós sabemos, é uma doença crônica, relacionada, especialmente a periodontite, relacionada a um processo inflamatório e infeccioso. Se o paciente tem uma tendência hiperinflamatória, isso é ruim para o periodonto. Ele responde de uma forma exacerbada e normalmente há uma grande destruição periodontal. Da mesma forma, se a resposta ela é baixa, ou seja, se eu tenho um prejuízo na resposta imunoinflamatória, isso também é prejudicial. Então veja como é complicado, não é? Tanto a hiper como a hipofunção imunológica estão relacionadas intimamente com o desenvolvimento e com o agravamento da doença periodontal. Então é de se esperar realmente que alterações imunológicas gerais, de forma sistêmica, repercutem também no periodonto. A partir da década de 90, vários estudos de fatores psicossociais e doença periodontal começaram a ganhar corpo. E a partir daí, o pobre controle imunológico sistêmico ou local começou a se ventilar que poderia ser um fator de desenvolvimento da doença periodontal. Impactos de problemas no emprego e problemas conjugais repercutiram no status periodontal. Ou seja, indivíduos que apresentavam esse tipo de alteração, principalmente de uma forma mais longitudinal, durante bastante tempo, comparativamente a indivíduos sem esse tipo de alteração, tiveram uma piora nos parâmetros periodontais. Isso fazendo um ajuste com as influências comportamentais. Ou seja, quando eu falo que um paciente que tem depressão, transtorno bipolar ou um estresse crônico possa ter maior tendência de doença periodontal, eu não posso simplesmente pensar que por ele estar nessa situação de doença de saúde mental, ele vai negligenciar os cuidados periodontais. Provavelmente ele vai, mas não é, entre aspas, apenas isso que vai repercutir negativamente no periodonto. Independentemente da condição de higiene do paciente, esse paciente, num quadro de desajuste de saúde mental, ele apresenta, sim, segundo os estudos, uma maior tendência em desenvolver periodontite. Jenko, em 1999, também realizou um estudo onde os eventos negativos do dia a dia das pessoas tiveram maior repercussão sobre os tecidos periodontais de forma negativa. Então, eventos negativos se relacionaram com periodontite
e eventos positivos estavam relacionados com indivíduos com maior tendência à saúde periodontal. O que esse trabalho do Jenko chegou de conclusão? Chegou à conclusão que uma visão pessimista, negativa da vida, causava um aumento na susceptibilidade da doença periodontal, e os exames de sangue, os exames dos marcadores, demonstraram que esses indivíduos estavam mais sujeitos a alterações imunes e endócrinas. E nós sabemos que as alterações endócrinas, principalmente relacionadas à questão hormonal, repercute fortemente no nosso organismo. Não é? Mais adiante a gente vai falar mais especificamente sobre esses hormônios. Tá? Hugson, um autor, realizou um trabalho muito interessante em 2002. Ele avaliou as possíveis evidências de associação entre fatores psicossociais e a doença periodontal. E ele chegou à conclusão que altos níveis de cortisol e perda óssea alveolar aconteciam, né, em pacientes com doença periodontal avançada. O que o Hugson concluiu? Ele concluiu que pessoas com estresse crônico, depressão, alterações crônicas de saúde mental tinham uma característica sistêmica de uma altíssima liberação do cortisol. Né? O cortisol que é produzido ali pela glândula suprarrenal, está ali acima do rim. Suprarrenal ou adrenal. E a liberação do cortisol, ela acontece, obviamente, diariamente no nosso organismo. Porém, quando essa liberação ela é exacerbada e acontece diariamente, num tempo muito prolongado, o cortisol perde a capacidade da sua característica de promover um efeito anti-inflamatório. Ou seja, o organismo ele fica numa condição precária frente à agressão de todos os micro-organismos. Obviamente, também frente à agressão das bactérias periodontopatogênicas. E aí acontece uma maior predisposição à invasão dessas bactérias, que a gente conhece muito bem, principalmente do complexo vermelho microbiológico, e uma destruição mais avançada, causando, né, levando a um quadro de periodontite. E aí, pessoal? E quando nós temos um quadro de depressão, estresse, transtorno bipolar, além disso, associação com fumo, e além disso, uma característica que é relativamente comum, que é a negligência dos cuidados de higienização durante essa fase. Poxa, é de se esperar que a doença periodontal tenha uma maior incidência e uma maior gravidade. Não é verdade? É verdade. Os trabalhos têm mostrado isso. Não é nenhuma surpresa também. Todos nós sabemos o impacto do hábito de fumar sobre o periodonto, associado a uma situação de quadro depressivo e associado muitas vezes a medicações antidepressivas ou medicações de controle de alguma doença crônica que podem levar a uma situação de xerostomia, uma hipossalivação, tudo isso aumenta e muito a chance da periodontite. Essa foto clínica que vocês estão vendo aí abaixo evidencia justamente isso, né? Um paciente apresentando até no aspecto visual uma situação que poderia passar despercebido, mas aí não tem como fugir do exame da profundidade de sondagem do nível clínico de inserção, né? Onde está mostrando uma característica de uma perda de inserção bem grave, uma profundidade de sondagem bastante aumentada. E outros autores, Breivik 2000 e a nossa equipe também aqui da UFMG, estudando essas relações, né, notamos que o estresse ele repercute de uma forma crônica numa queda das imunoglobulinas sistêmicas circulantes, especialmente a imunoglobulina A. Isso aumenta a chance de uma destruição tecidual
e o desequilíbrio na relação parasita-hospedeiro. Ou seja, uma situação onde o paciente ele fica muito mais suscetível à doença periodontal e ao agravamento dessa doença. Veja que interessante, pessoal, como que o nosso cérebro é poderoso, não é? As alterações de saúde mental, elas estão intimamente relacionadas ao aumento na concentração de certos mediadores inflamatórios, conhecidos por nós periodontistas, especialmente a interleucina 1 e a interleucina 6. Esse aumento na concentração desses mediadores aumenta a secreção do hormônio adenocorticotrópico. Isso leva a uma maior produção de cortisol e, como nós comentamos, uma maior predisposição à doença periodontal. Ou seja, repare como uma alteração de saúde mental repercute na produção do cortisol, que a longo prazo, estimulado de uma forma excessiva, leva a um quadro de imunossupressão. E essa imunossupressão, obviamente, aumenta a susceptibilidade à periodontite. Vettori, em 2003, também estudou, né, a relação entre fatores psicossociais e a doença periodontal. Segundo ele, existe uma relação desigual dos efeitos do estresse, da depressão, ansiedade e doença periodontal, em diferentes graus de estresse. Uma correlação positiva entre fatores psicossociais e doença periodontal. Ou seja, ele chegou à conclusão que pacientes com quadros depressivos, especialmente pacientes com quadros depressivos, apresentavam uma prevalência muito mais acentuada da periodontite comparativamente a indivíduos sem alterações de saúde mental. Os estudos a partir de 2000 em diante começaram realmente a ficar mais aprofundados no quesito avaliações microbiológicas e avaliações imunohistoquímicas e imunológicas. Por exemplo, esses autores fizeram um estudo transversal avaliando o nível de cortisol na saliva e a periodontite crônica. Indivíduos com periodontite crônica apresentavam um aumento dos níveis de cortisol salivar. E isso esteve relacionado com uma associação maior, tanto na extensão como na gravidade da doença periodontal. Mas qual era o objetivo desse trabalho? Veja que interessante, gente. O cortisol medido na saliva, que é um exame relativamente simples, que a gente tem à mão, ele pode ser um marcador importante sobre a situação imunológica do paciente, ou seja, quadro de alteração imunológica. E como a gente sabe que esses indivíduos com periodontite têm uma tendência a níveis altos de cortisol sistêmico e, obviamente, também na saliva, isso poderia e pode ajudar o periodontista até mesmo antes que ocorra um dano maior ao periodonto. Seria tudo de bom, não seria? A gente ter uma condição de fazer um exame e a gente ter um marcador e falar, poxa, esse paciente aqui, ele está numa condição de estresse aumentado, que foi verificado e comprovado também por altos níveis de cortisol. Então, nós temos que ficar atento com esse paciente, porque ele pode ficar mais suscetível à periodontite. Outros estudos, como, por exemplo, de Rosânia, demonstraram que pacientes com aumento do cortisol apresentavam maior número de sítios com profundidade de sondagem e perda de inserção aumentados. A conclusão desse estudo foi que o estresse, a depressão e o cortisol influenciam a doença periodontal. Preste atenção agora, hein, gente? O estresse, a depressão e o cortisol influenciam numa maior suscetibilidade de doença periodontal, independentemente dos hábitos de higiene do paciente. Fabiano, Pois não? esse teste salivar que você mostrou para o cortisol,
isso foi usado em pesquisa, e isso não está disponível, né, para uso no consultório. Alessandra, para uso no consultório aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos já se usa mais tempo, mas a gente tem, na maioria dos laboratórios de análises clínicas, né? Um teste que a gente pode pedir para o paciente, né, fazer, barato, ele faz, né, no próprio ambiente do laboratório, né, que é muito interessante, mas, infelizmente, né, Alessandro, por questões muitas vezes financeiras, né, a gente não tem aquela condição de levar esse teste para a rotina do dia a dia. Para você ter uma ideia, sabe, Alessandro, quando eu estava fazendo doutorado nessa área de saúde mental com periodontite, eu fazia a avaliação periodontal dos pacientes com transtorno bipolar, fazia a coleta microbiológica com aqueles coninhos de papel, né, das áreas de bolsa, e pedia para o paciente cuspir no tubo Falcon. Aí ele cuspia no tubo Falcon e aquela correria de pesquisa, né? Cuspia no tubo Falcon, colocava no gelo seco, no isopor, corria para a faculdade para colocar no menos 80, para depois fazer a análise, né? Na parte imunológica, que foi o ELISA, né? O teste usado. Para fazer o ELISA para saber os níveis de cortisol. Ou seja, é muito mais utilizado para estudos, né, microbiológicos e imunológicos em relação ao estudo da gente fazer no dia a dia. Infelizmente, para nós brasileiros, né, mais complicado, né? Mas medir o cortisol no sangue não resolveria? Também pode medir o cortisol no sangue. Por ser um exame assim pouco invasivo, o cortisol na saliva seria muito interessante se realmente tivesse uma condição de uma rotina no consultório, né? Mas também, sabe, Alessandra e pessoal, a gente não jogou a toalha, não, sabe, Alessandra? Você lembra quando começou a utilização dos exames microbiológicos, né? Os exames microbiológicos, eles eram praticamente só para estudos, né? Depois veio o laboratório de um grande pesquisador de São Paulo, infelizmente já falecido, Lotufo, né? Que veio com o Periolab. Ou seja, hoje em dia não está assim tão complicado no periodontista fazer uma coleta microbiológica e mandar para um laboratório específico, né? Quem sabe um dia o cortisol também vire rotina, né? Vamos torcer. A Laide colocou aqui no chat que só fazer o pedido do exame, que os convênios a maioria cobre, e Laboratório Lemos é uma referência. Laboratório Lemos é de Minas? Laboratório Lemos, não conheço. Aqui em Belo Horizonte... Não sei, eu não sei de onde é Maria de Fátima, porque não conheço no Rio o Laboratório Lemos também. Aqui em Belo Horizonte, sabe, Alessandra e pessoal? Ela falou que é Juiz de Fora. Juiz de Fora? Ah, que bacana. Os laboratórios clássicos aqui, né? São Marcos, Hermes Pardini, os gigantes aqui, fazem esse exame rotineiramente e não é um exame caro, não. Né? Tá bom. Pode ficar à vontade, viu, gente? Eu só falando aqui, muito triste. Pode me perguntar à vontade. Vamos lá. Mudanças comportamentais provocadas pela ansiedade, estresse e depressão. Olha aqui, gente. Tá vendo a galinha e o ovo aqui embaixo? Então, who came first? Quem veio primeiro? Mais ou menos a mesma história. São as alterações imunes e as doenças comportamentais, que aumentam a chance de doença periodontal, ou a doença periodontal também influencia nas alterações imunes e pode levar a alterações comportamentais. Claro que uma situação pode influenciar na outra, não é? Então, isso realmente são situações normalmente de mão dupla. E aí, a gente está diante de uma situação rotineira no consultório. Como assim rotineiro, Fabiana? Higiene bucal deficiente. Rotineiro para nós periodontistas, não é? Dieta rica em sacarose. Fumo, álcool, medicamentos e ainda por cima alteração de saúde mental, realmente
o paciente entra num quadro de maior predisposição à doença periodontal. Esse trabalho aqui, gente, ele foi uma revisão sistemática que nós fizemos em 2015, onde fatores psicossociais, quebra da homeostase sistêmica, ativação do eixo hipotálamo adrenal, mudanças comportamentais, ou seja, todas essas alterações foram avaliadas nessa revisão sistemática para ver se realmente existiam diferenças significativas entre os estudos. E qual que foi o resultado? O resultado é que a maioria dos trabalhos demonstraram que pacientes com alterações psicossociais, especialmente crônicas, tinham maior chance de desenvolver a doença periodontal. O que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal? O que normalmente a gente fala com outras associações sistêmicas de periodontite. Não existe uma relação direta de causa. Ah, eu tenho depressão, eu vou ter periodontite. Ah, eu tenho transtorno bipolar, então eu vou ter periodontite, eu estou perdido, acabou, não tem recurso para a minha vida. Não, eu não posso falar em relação direta de causa. Não é verdade? São poucos fatores de risco, né, que são considerados literalmente relação de causa e efeito com doença periodontal. A gente sabe que cigarro, hábito de fumar e o diabetes. Então, a alteração de saúde mental, vamos dizer assim, é mais um ingrediente nesse tanto de alterações que a gente pode ter na nossa vida que pode aumentar a susceptibilidade. Não é verdade? Quantas vezes a gente está com estresse crônico, com ansiedade, e a gente nota, poxa, Fabiano, estou mal, e com isso a minha garganta inflamou, eu fiquei com febre, eu tive uma gripe forte. Isso aí não é nenhum segredo, não, né, Alessandro? Alterações, queda no sistema imunológico, a gente já sabe que predispõe a doenças, não é verdade? Então, somando várias situações negativas, a pessoa tem o hábito de fumar, não tem um bom quadro de higiene bucal, sistema imunológico mais abalado por alguma doença crônica, diabetes, hipercolesteria, síndrome metabólica, e ainda por cima tem uma alteração de saúde mental, é de se esperar realmente que alguém sofra. E também, obviamente, os tecidos periodontais estão nessa salada, né? Agora, veja só, gente. Vocês estão vendo o bonequinho aqui do lado? Ele tá doido com a aula, né? Tá meio pirado. Falou assim, não. Puxa vida, hein? Alteração de saúde mental, periodontite. Será que esse cara de BH tá meio, né? Tá fora da casinha? Será que tem alguma relação? Pois é, moçada. Quando eu estive estudando esse assunto e conversando com os psiquiatras, né? Os professores da psiquiatria lá do FMG, eles falaram comigo o seguinte, falou, Fabiano, você sabia que pacientes com transtorno bipolar e com depressão apresentam um aumento no cortisol, uma tendência de um quadro hiperinflamatório com aumento na interleucina 6 e no fator de necrose tumoral alfa? Eu falei assim, não sabia não. Aí, sabe, doutoras e doutores, foi a minha vez de falar assim, e o senhor sabia que pacientes com doença periodontal, especialmente a periodontite, expressam um aumento de interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, entre outras situações, né, citocinas pró-inflamatórias? Aí os psiquiatras, professores, né, lá da escola, falam assim, não sabia isso não. Olha que interessante, Alessandra. Como assim interessante? Né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Praticamente as mesmas substâncias. Ou seja, as alterações cerebrais, com todas aquelas mudanças nos neurotransmissores e um aumento desses mediadores, dessas citocinas, são basicamente as mesmas citocinas aumentadas na periodontite. Já tem uma plausibilidade biológica, não tem? Ah, não, agora sim. Peraí. A gente já está começando a conversar com fatores mais sólidos, né? Com informações mais sólidas do que só ficar
divagando sobre possíveis alterações e influências, né? Além disso, o nosso dia a dia de atendimento aos pacientes é repleto de pacientes com depressão. Repleto. Se a gente pudesse perguntar aqui quantos pacientes você atendeu semana passada, semana retrasada, com algum tipo de alteração de saúde mental, provavelmente todos falarem, não, eu atendi. Eu atendi um assim, atendi um assado. Não é? E a situação da alteração psicossocial e principalmente do uso de antidepressivos, isso afeta a nossa rotina. A gente sabe que a interação de antidepressivos, especialmente os tricíclicos e vasoconstritores adrenérgicos, que são vasoconstritor que a gente usa no dia a dia, convencional, lidocaína com adrenalina, articaína com adrenalina, ela pode ser perigosa e resultar em efeitos graves para o paciente. O emprego de anestésico nesses pacientes, especialmente que fazem uso desses antidepressivos tricíclicos, deve ser um mínimo. Qual que é o mínimo? Em média, 2 a 3 tubetes para um indivíduo, um peso ali de 70, 75 quilos. Tá? Eu estou comentando em relação ao anestésico com o vasoconstritor adrenalina. O uso de vasoconstritores ele precisa ser evitado, quando possível, feito de maneira cautelosa nesses indivíduos. Mas quais são esses antidepressivos? Não são todos os antidepressivos, graças a Deus. São basicamente os tricíclicos, que são esses que estão colocados na parte esquerda aqui do slide. Né? A boa notícia, sabe, pessoal, é que a maioria dos antidepressivos que são utilizados atualmente não são os tricíclicos. A maioria absoluta dos antidepressivos são aqueles inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ou noradrenalina, que são a sertralina, né, o ludimiol, o acedin, ou seja, o zolofote, são os antidepressivos corriqueiros que são utilizados na prática psiquiátrica. Mesmo assim, é óbvio que o paciente está sendo examinado e passando pela anamnese, eu vou colher as informações. Não é vergonha nenhuma. O paciente vai falar assim, sabe, Alessandra? Eu faço uso de lítio. Faz uso do lítio. Opa, faz uso do lítio? Lítio é para quê? Lítio é um estabilizador do humor. Estabilizador do humor normalmente utilizado em pacientes com transtorno bipolar. Não é? Se o paciente tem transtorno bipolar, faz uso dessa medicação, tem repercussão para o tratamento odontológico? Tem repercussão. Ele tem uma tendência à hipossalivação, xerostomia, obviamente, ressecamento das mucosas, maior predisposição à descamação da mucosa, descamação gengival, ou seja, além de toda a questão que nós estamos falando imunológica, ainda tem a questão prática mesmo do atendimento. Então, não é demérito nenhum a gente anotar, o paciente vai para casa na sessão seguinte. Na sessão seguinte a gente já sabe, tudo né? sujo aí, né? Oi? Acho que abriu algum áudio. Abriu o microfone, alguém quer perguntar? Tá. Pode perguntar, gente. Eu não sei se a pessoa abriu o microfone por engano, Fabiano. Por engano. Fabiano, pegando esse gancho aí que você falou do lítio e da hipossalivação, esse é um efeito colateral comum de todos os antidepressivos e ansiolíticos. Sempre que a gente pega um paciente que relata que usa um medicamento para qualquer um desses transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, depressão, a gente sempre pode esperar uma hipossalivação, uma xerostomia? Praticamente, Alessandro, praticamente todos vão ter algum nível de alteração na hipossalivação. Eu vou só adiantar esse slide aqui para mostrar como que, às vezes, a gente também fica um pouco bitolado com os antidepressivos, né? Fala, não, antidepressivo causa xerostomia. Não, tudo bem. A grande maioria causa. Mas são dezenas de medicações rotineiras que o paciente faz uso que também repercute, por exemplo, anticolinérgico, antihistamínico, antihipertensivos, inibidores da enzima angiotensina, beta-bloqueadores, opioides, e aí, obviamente, os antidepressivos e os antipsicóticos, né? Tem uma coisa interessante, sabe, Alessandra?
né, e o pessoal que está assistindo, obviamente. Quando eu estava examinando esses pacientes com transtorno bipolar, os pacientes com transtorno bipolar fazem muito uso do lítio, nem sempre associado com antidepressivos. E nós notamos mesmo uma condição de ressecamento e hipossalivação naqueles pacientes, maior naqueles pacientes que usavam antidepressivos junto com o lítio. Os que faziam uso isolado do lítio já tinham condição melhor, sabe? Ou seja, eu não tenho essa informação de forma solidificada, isso foi mais uma observação, né? Mas a gente observou que, dentre as medicações que estão relacionadas com o controle do humor, o que tem menor repercussão em relação à salivação é o lítio, que é utilizado nos pacientes com transtorno bipolar. Tá bom? Mais um cuidado que nós temos que ter. Mais uma vez, pacientes que fazem uso de antidepressivos, né, e utilização de vasoconstritores à base de adrenalina, epinefrina, ou seja, uma tranquilidade, principalmente em bloqueios nervo alveolar inferior, né, onde a gente pode ter uma injeção intravascular com maior prevalência comparativamente a outras técnicas, né? Então, um cuidado maior nesse grupo de pacientes. Aqui nós já falamos um pouquinho. E essa situação, né, relativamente comum em pacientes com xerostomia, ou seja, uma maior predisposição a lesões cariosas, um ressecamento das mucosas, ressecamento da língua, ou seja, as consequências desse baixo fluxo salivar são justamente alto índice de cárie, doença periodontal, halitose, entre outros, né? Pessoal, os primeiros trabalhos com pacientes com transtorno bipolar e odontologia, eles relacionavam justamente xerostomia e maior índice de cáries nos indivíduos que faziam uso do lítio. E a gente foi vendo isso e não tinha trabalho estudando a relação da doença periodontal com com bipolar. Sabe o que aconteceu? Deus coloca mesmo as coisas no caminho da gente, né? Eu fui trabalhar com pacientes com depressão e doença periodontal. Quando eu cheguei para conversar com o psiquiatra, ele falou assim, não, Fabiano, eu não trabalho com pacientes com depressão, não. A minha linha de pesquisa é só transtorno bipolar. Aí quase que me deu depressão, sabe, Alessandro? Falei assim, ixi, dancei. O cara já me botou para escanteio. Vamos lá, vamos ver na literatura mundial o que tem de transtorno bipolar e periodontite. Sabe o que tinha? Nada. Nenhum trabalho. Aí a gente correu, né? para estudar. Ou seja, os pacientes com transtorno bipolar não tinham sido avaliados até então em relação à doença periodontal. O que nós fizemos? Nós fizemos um estudo relativamente simples, um estudo transversal. Nós avaliamos pacientes, um grupo de pacientes sem alteração de saúde mental e o grupo de pacientes institucionalizados, que estavam ali no Hospital de Saúde Mental. Não é? Fizemos avaliações periodontais, profundidade de sondagem, índice de placa, nível clínico de inserção, e fizemos a coleta microbiológica. Qual que foi o resultado? O resultado é que a prevalência nos pacientes com transtorno bipolar foi muito maior, prevalência de periodontite, do que os indivíduos sem transtorno bipolar. Qual outra diferença que teve? Teve uma diferença muito grande em relação àqueles patógenos periodontais mais virulentos, porfiromonas gengivales, AA, treponema denticola, eles estiveram em níveis muito maiores nos indivíduos com transtorno bipolar. Agora, gente, veja que coisa interessante. Quando a gente ia avaliar esses pacientes com transtorno bipolar, o psiquiatra avaliava o paciente antes da gente. E o psiquiatra anotava na ficha do paciente se aquele dia ele estava numa época depressiva, ou de mania,
ou se ele estava equilibrado. Então, muitas vezes, a gente examinava um paciente uma semana, ele estava depressivo, na outra ele estava eufórico, que é a fase de mania, e a gente colheu em diferentes épocas do estado de humor dele. O que vocês acham que teve de resultado? É esperado, né? Os pacientes com transtorno bipolar na fase depressiva tiveram muito mais doença periodontal do que os pacientes na fase eufórica. Ah, Fabiana, mas isso aconteceu porque na fase eufórica ele limpa melhor os dentes. Não. Com as avaliações epidemiológicas e estatísticas, a gente consegue separar isso, tirar o fator de higienização. Então, independentemente da limpeza do paciente, da higienização, eles tiveram maior predisposição à doença periodontal. E aí, quais foram as conclusões dos estudos desses fatores psicossociais? É um pouquinho triste, né, para nós brasileiros aqui, né? O estudo que foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde em 2011 mostrou que o Brasil era o terceiro país mais deprimido do mundo. A pesquisa foi feita com cerca de 89 mil pessoas acima de 18 anos em 18 países, mostrando o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Eu estou falando de duas doenças muito prevalentes. Qual? Periodontite, diz respeito a nós, estamos aqui conversando hoje, e a outra que é o mal do século, não é? Que é a depressão. E todas as outras as alterações de saúde bucal, né, correlacionadas com a depressão. Ou seja, cabe a nós, como profissionais de saúde, estar atentos a isso, né? Porque cada vez mais nós vamos atender pacientes com depressão e com alterações crônicas. A população não está envelhecendo, gente? Está envelhecendo. Ou seja, nós não fazemos mais do que obrigação de ter pelo menos uma noção boa, né, sobre diabetes, alteração de pressão arterial, o que isso repercute no periodonto. E agora mais uma para a gente ficar atento, né, são as doenças de saúde mental. Os trabalhos publicados até o momento, eles relacionam significativamente a associação entre fatores psicossociais e patologias bucais. Como que existe essa relação? Através da resposta do hospedeiro, da via imunológica e das vias comportamentais, né? No dia a dia nosso, do consultório, e no dia a dia do atendimento em faculdades, cada vez mais é crescente o número de estudos que avaliam a condição de saúde mental do paciente. Ou seja, se eu apresentar um relatório não, um questionário para o meu paciente preencher, eu posso ter, através das respostas do questionário, uma noção, eu não sou psiquiatra, eu posso ter uma noção que ali existe uma susceptibilidade de uma alteração de saúde mental. E, com tranquilidade, com jeito, conversar com o paciente. Olha, Fabiano, a gente realmente está vivendo um período difícil, né? É extremamente comum quadros de ansiedade, de estresse. Você sabia que, inclusive, isso pode repercutir na sua saúde bucal? Ah, é? Não sabia, não. Pois é, pode repercutir. Os estudos têm mostrado, ou seja, a gente vai conversando com o paciente de uma forma leiga, né? Mas justamente para o paciente se inteirar, que está tudo interligado, né, Alessandro? Né? Não tem como a gente separar. Há muitas décadas a gente fala isso. Tá? Eu estou na minha casinha ali raspando e fazendo cirurgia plástica periodontal, que eu adoro, tá? E às vezes a cabeça do paciente está a mil, não está? Está explodindo, né? De ansiedade, de alteração, né? De alteração hormonal, cortisol, até o último fio de cabelo, a questão imunológica repercutindo negativamente. É claro que vai ter algum tipo de repercussão, não é? E a gente também, como profissional de saúde, pode ajudar o nosso paciente, muitas vezes alertando ele.
né? Fabiano, deixa eu aproveitar esse gancho que você deu aí. A gente sabe que uma das tuas praias é cirurgia plástica periodontal, você tem um livro sobre tratamento de recessão, né? Você percebe nos teus pacientes de cirurgia uma resposta pior ou uma cicatrização mais complicada nesses pacientes que têm esses transtornos? Nossa, Alexandre, demais. Sabe que eu provavelmente muitas pessoas vão se identificar, que eu vou comentar aqui. Algumas vezes a gente faz, né, cirurgias periodontais e às vezes até implante e não acredita num resultado tão aberrantemente negativo diante de que você fez e diante de toda a cautela que você tomou. Eu lembro de uma situação, sabe, Alessandro, que eu fiz tem anos atrás, instalação de um implante no canino superior, implante de 13 milímetros, travamento, e show de bola, né? Fiquei todo feliz. E o paciente sossegado, tal. 2 anos depois, o paciente chegou e com o implante na mão. E o paciente com excelente higienizador. Falei assim, uai, gente, mas não é possível. Será que eu deixei esse paciente em trauma, em oclusão traumatogênica, né? E aí o paciente falou, Fabiano, passei um ano, me separei, eu estou baqueado, não sei o que e tal. Não estou falando que... não estou tirando a minha responsabilidade como dentista, né? Mas tem situações que a gente vai tentando localizar possíveis influências, né, locais, técnicas, e você não tem o que justificasse, né, aquela resposta negativa, como você comentou, de um resultado E essa negativo. E aí a gente quantidade só pode... E essa quantidade de estresse, ansiedade que a gente está vendo, esse teu paciente aí é um exemplo, a gente está tendo um boom de problema, disfunção temporomandibular, de Nossa bruxismo, Senhora! de trincamento, os pacientes estão rachando os dentes assim. Então, quer dizer, para quem faz implante ainda, esse é um cuidado redobrado. O implante É, não tolera parafunção. é. Eu fiz recentemente, Alessandro, a gente está fazendo constantemente triagem para pacientes dos nossos cursos, né? Eu vou falar com você. Sinceramente, uns 90% dos pacientes que eu fiz triagem recentemente, nos últimos meses, sem medo de errar, 90% ou mais com bruxismo. E aí, o que eu tenho que falar para o paciente? O clássico, né? Se não atuar na causa, não adianta o procedimento cirúrgico. Posso fazer o melhor retalho possível, associar conjuntivo, né? Que fatalmente, se a causa continuar ali, mais cedo ou mais tarde, vai voltar. Sabe? Eu tenho indicado demais colegas especialistas em DTM, né? Infelizmente, por questões financeiras, muitas vezes pacientes da escola não têm condição. Então a gente fica naquela situação, né? Poxa, eu estou vendo que tem repercussão aqui, né, de ansiedade e estresse sobre os dentes e o periodonto. Indico, mas ele não tem condição financeira, às vezes, de tratar. Poxa, vou fazer cirurgia? Vou fazer cirurgia. Mas, né, que o resultado tende a ser negativo, não tem dúvida disso. A Luciana está falando exatamente isso que a gente está comentando agora, que a gente tem que incentivar os nossos pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. A gente viu muito isso agora na época do Covid, né? A gente tem que incentivar, tem vários trabalhos de periodontia falando da relação do estilo de vida. A pessoa que faz uma atividade física, ou que tem uma dieta adequada, ou que faz uma reposição de vitamina, que não tem carência de vitamina D, tudo isso que a gente viu para a Covid, a gente vê para a periodontite também, né? Apesar de uma ser viral e outra ser bacteriana, enfim, a etiologia é diferente. Mas a repercussão de como o nosso corpo vai responder uma agressão, se a gente tem um sistema, se a gente faz tudo para dar um up no nosso sistema imunológico, e a qualidade de vida está relacionada com isso também, como você encara as situações. Quer dizer, na verdade, é um trabalho muito forte de saúde, de interligar saúde geral e saúde mental, né? Isso é muito difícil, ter esse equilíbrio. Você tem toda a razão, Alessandro. O nosso dia a dia, como especialmente a periodontia, né? É a especialidade que está assim, intimamente relacionada com a questão sistêmica, não é? Se o paciente tem alteração comportamental, influencia no periodôntico. Se ele tem alteração de saúde mental, influencia. Se ele fuma, influencia. Poxa, não é?
Ou Sim. seja, a gente tem que ser realmente técnico, budista, pajé, psicólogo, tem que ser um pouquinho de cada situação para tentar um equilíbrio, né? Esses dias eu escutei um psiquiatra falando na televisão, achei interessante, ele falou assim, olha, qualquer atendimento médico, odontológico, né? Lembra da palavra mesa, M-E-S-A, para tentar ter equilíbrio na vida, né? Mesa seria meditação, exercício, sono e alimentação. É Isso aquela aí. situação assim, eu sei que comer tal coisa assim me faz mal e a longo prazo vai me fazer mal, não é? Eu sei disso. Você sabe, todo mundo sabe. O negócio é você ter motivação, força de vontade, não é? A mesma coisa para o exercício, para a meditação, ou seja, vai ser o século, as próximas décadas e séculos dos psiquiatras, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Do atendimento de saúde mental, né, Alessandra? E até uma dica para quem atende pessoal adolescente aí, tá um boom também de transtorno psiquiátrico em adolescentes. Eu tenho filha adolescente e eu observo elas, amiguinhas, todo mundo com consulta com psicólogo ou psiquiatra e tomando já medicação. É muito interessante quem começar hoje a pesquisar os efeitos a longo prazo. Pega essa Exatamente. galera de 14, 15, 16 anos, examina, e daqui a uns anos volta lá, examina de novo e vê qual que foi o impacto disso tão precocemente, dos transtornos de ansiedade mentais tão precocemente, o que isso vai refletir no periodonto. É É, uma ideia para você orientar aluno aí. excelente. Eu tenho um grande colega seu aí, que é o Sérgio, né? Eu gosto muito dele, o Sérgio Cano, né, Alessandra? Uhum. Ele coloca muito bem, falando assim, gente, no atendimento odontológico, especialmente periodontal, vai com calma, tenha paciência, não é? Eu, mês passado, Alessandra, nós fizemos várias cirurgias no nosso curso, cirurgias periodontais. E a gente fala com os pacientes, brincando, mas uma brincadeira séria, falando assim, essa área que eu te operei aqui, o Alessandro, eu te operei aqui no hemiarco inferior direito. Esquece esse lado dessa boca seu. Esquece. Não existe esse lado da sua boca durante 10 dias. Tá? Você vai fazer o uso disso e vai fazer o uso do perioxidin, que a gente passa em forma de gel, que é show de bola. Né? A gente passa as orientações para ele aplicar ali, tudo bonitinho. E aí, passaram uns 3, 4 dias depois das cirurgias, você acredita que uma paciente me passou um vídeo no WhatsApp, assim, afastando o lábio, com o dedo assim, falando, Fabiana, essa gengiva aqui, eu estou um pouquinho preocupado, que ela está um pouquinho solta. Aí eu respondi, né? Respirei, fiz a meditação, respondi, ô fulano de tal, pode ficar tranquila, é que é assim mesmo, os primeiros dias ela fica um pouquinho solta, vai se adaptando e tal. Aí a paciente falou assim, não, Fabiana, você me desculpe, é porque eu estou tão ansioso para o resultado da cirurgia, né? Tinha 30 anos que o paciente vem sofrendo com queixa estética e de sensibilidade, né? Então não tem paciência no pós-operatório. Mesmo a gente falando, e isso é nosso dia a dia, né, Alessandro? Como dentista, né? A Sim. falta de paciência e a falta de, de tranquilidade, de querer ver as coisas acontecerem naturalmente, eu acho que é um sinal dos tempos. Então tá muito Acelerado. complicado os dias, né? Mas dias melhores virão, né? O, o Alessandro, vou só passar mais algumas conclusões que eu estou terminando, tá? É provável que os fatores psicossociais devam ser considerados fator de risco da doença periodontal assim que se obtiver evidências científicas mais sólidas. Eu não posso falar que é um fator de risco. É realmente um plus, somado a outras alterações, podem aumentar. Né? Por enquanto, eu não posso fazer uma relação de causa e efeito. E como você comentou, é fundamental levar em consideração o estado emocional dos pacientes. É fundamental. Esse estado emocional dos pacientes é capaz de apresentar alterações fisiológicas e comportamentais. Né? Cada vez mais a gente vê que a gente não faz mais do que obrigação
de ser tecnicamente muito bom. Né? Minha mãe e meu pai falavam isso. Com certeza, a maioria dos pais e mães do pessoal que está assistindo também falava isso. Você não faz mais que obrigação, meu filho. Ah, mas você é bom dentista? Sou bom dentista. Ah, você não faz mais que obrigação. Né? Então, a gente tem que fazer um algo mais. Como assim um algo mais? A gente ter essa visão no todo do paciente, inclusive do estado emocional dele. E aí, encerrando, gente, alguns trabalhos que a gente, graças a Deus, conseguiu publicar com esses estudos nossos, né? Então, no Journal Clinical Periodontology, associação entre depressão e periodontite, foi uma revisão sistemática e meta-análise. Esse aqui foi realmente relacionado à nossa tese, né? Que é a condição periodontal e os níveis de bactérias associadas com indivíduos com desordem afetiva bipolar, que é aquele trabalho que eu comentei com vocês, que indivíduos com transtorno bipolar apresentam altíssima prevalência de doença periodontal. E outros trabalhos, né, nacionais, associação entre depressão e periodontite. Alessandra, esse trabalho aqui é interessante. Eu fui um pouquinho abusado, sabe? Na época eu estava estudando, falei assim, vou mandar um trabalho sobre periodontite para uma revista de psiquiatria. O máximo que vai acontecer é eles falarem assim, não, vai entrar aqui não, né? Tá pensando o quê? Tá doido? E aí o revisor mandou uma chuva, sabe? Um caramaço de alterações. Mas aí eu insisti, bastante insistência, a gente conseguiu apresentar, né, publicar numa revista de psiquiatria aqui do Brasil, que foi a prevalência da periodontite. E aí, para minha surpresa, eu recebi alguns e-mails de médicos psiquiatras falando, ó, que interessante, não sabia que podia ter relacionamento de alteração de saúde mental com doença bucal, não? Eu falei, pois é, tá aí. E assim por diante, né? Eu quero agradecer o Alessandra e demais professores e quem está me aguentando até agora, né? Nessa hora da noite. Estou às ordens, qualquer dúvida aí, viu? Foi uma honra para mim. Obrigada, Fabiano. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente quer abrir o microfone. A Luciana está te elogiando. Gratidão, saudade da nossa terrinha Minas Gerais. Falou que você trouxe, as suas aulas trouxeram a ela a paixão pela periodontia. Isso é muito legal. Que bacana. Depois eu te pago pelo elogio, viu, Luciana? Prometeu te pagar um vinho, né? O Maurício está aqui embaixo e está até meio depressivo depois dessa aula. E, Fabiano, você defendeu seu doutorado, você continua trabalhando com isso? Ou você vai querer continuar a estudar, orientar aluno nesse tema? A gente tem feito alguns trabalhos, tanto descritivo como qualitativo, em indivíduos que estão submetidos a tratamento periodontal lá na escola, sabe? E é uma das áreas, duas áreas que eu trabalho bastante, sabe, Alessandra? Doença de saúde mental e periodontite, e a minha paixão, que é a cirurgia plástica periodontal, né? Então, graças a Deus, trabalho bastante com isso, né? Sim. Sim, mas você vai ter cada vez mais, a gente vai ter paciente para recrutar para esse tipo de estudo, né? Como você falou, está tão prevalente, os transtornos de ansiedade estão presentes, assim, é muito difícil. Você falou isso. Semana passada, quantos pacientes você atendeu? Quantos tinham algum transtorno? É impossível você passar uma semana de atendimento e não cruzar com o paciente, que é um potencial ali, indivíduo para ser estudado, né? É impossível. Já é de praxe. Eu acho que eu vou fazer a próxima pesquisa falando assim, qual o índice de pessoas que não têm transtorno de saúde mental? Aí vai dar 7%, 8%, que está, né, a prevalência altíssima. Né? Quando você fez revisão sistemática também, né? Fizemos. E você notava muita diferença na metodologia, dificuldade para comparar os trabalhos? Vocês acharam muito trabalho? Não, né? Nossa, a diferença metodológica era enorme. A principal diferença metodológica é o que você comentou lá no início da aula, que era o seguinte: muitas vezes o pesquisador da área odontológica, ia num ambiente e fazia um questionário.
E aí chegava com o questionário e ligava. Ah, isso aqui é 1 ponto, isso aqui vale 3 pontos. Ah, se você tiver tantos pontos, você tem uma tendência mais... Poxa, não dá para a gente fazer diagnóstico, né? Essa aí foi uma grande dificuldade quando a gente começou a fazer o trabalho da tese, ô Alessandro. Eu conversei na época com o orientador e falou, Fabiana, a gente só vai poder fazer esse estudo lá direto na psiquiatria, porque tem que ser indivíduo diagnosticado, não pode ter dúvida nenhuma, né? Ele tem que ser bipolar. Como é que você vai saber se um paciente tem transtorno bipolar? Obviamente, cada macaco no seu galho, né? Então, o pessoal da psiquiatria já tinha feito o diagnóstico do paciente, e fui lá, peguei, entre aspas, ele pronto, né? Ele com aquela alteração lá. Mas a grande dificuldade era essa. Diante disso, sabe, Alessandro, não dá para afirmar, justamente por conta dessas alterações metodológicas, não dá para afirmar que a doença de saúde mental... Tem a questão do diagnóstico médico, mas a gente passa muito pela questão do diagnóstico periodontal também. Nossa, o que os autores consideram periodontite? Porque parece, às vezes, que cada um tira da sua cabeça o que é periodontite. Aí vou considerar periodontite, tantas bolsas acima de 4, e a gente está passando por isso no estudo epidemiológico que a gente está fazendo, nas revisões que a gente tem feito aqui em Curitiba, que precisa se seguir um protocolo, né, uma estandarização do que é periodontite. Isso. E todo mundo tem que falar a mesma língua, porque senão fica difícil. Você considera a periodontite qualquer tipo de perda de inserção mínima, coisa e tal. Como diz o padrão da CDC-AP, como diz a última classificação lá, você vai lá olhar a Tonete, tudo, você classifica a doença. Então, esse é um outro viés, né? O que é periodontite? Total. E aí não tem padrão, já não tem padrão nos trabalhos clássicos com fator de risco que a gente está cansado de saber, imagina com estudos, né? Engatinhando, por exemplo, com o transtorno bipolar. Então, a gente imagina que mais para frente, nosso trabalho de transtorno bipolar, graças a Deus, está sendo muito bem citado, que chegam mais para frente e vão ter revisões sistemáticas, né? Até para falar assim, ô Fabiana, bacana o seu trabalho, mas você considerou periodontite assim, assim, assado, e o outro grupo aqui considerou assim, esse assado, né? Você sabe o que tem sido feito? Né? A gente tem visto trabalho epidemiológico que eles têm os dados, você tem o seu banco de dados dos seus pacientes. Você pode pegar o seu banco de dados e você pode reaplicar o protocolo CDC-AP, por exemplo, nos seus dados. E aí você vai observar, de acordo com o que está sendo preconizado. Não sei nem qual foi o critério que você usou, mas você tem os seus dados e você pode usar os mesmos dados com outro esquema de avaliação. Exatamente. Até para ver se vai ter uma significância, né? De uma prevalência usando um critério ou outro, né? Isso, sim. Bacana demais. Mais Ótimo. Alguém, gente, quer perguntar? Olha, muitos elogios aqui para você, excelente aula. Olha, Fabiano, eu queria te agradecer por disponibilizar aí do teu tempo. Aprender um pouquinho com você aí. Eu orientei uma monografia sobre depressão, mas, nossa, nem muito, sei lá, tem mais de 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo que tem. Já tinha estudado um pouquinho o tema, mas realmente não com tanta profundidade. Então, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, pela tua aula. Um prazer te conhecer. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente aí nos congressos de periodontia da vida. Também. Eu que agradeço, Alessandra. E Maurício, quer falar alguma coisa? Bom, professor Fabiano, queria parabenizá-lo. Realmente, acho que foi muito bom. Tema bem atualizado, né, nesse momento. E o senhor conseguiu conduzir de forma perfeita a aula. E parabéns, com muita didática e clareza. Um grande abraço. Prazer em revê-lo. Eu que agradeço. Maurício, quando quiser, pode sortear o nosso livro, hein? Assim, estou esperando chegar aos 6 mil seguidores. Está chegando. Depois do que a Alessandra falou na aula aqui, é 10 mil. Isso é tranquilo. Vai sortear no Instagram? Vamos, 6 mil seguidores. Acho que está com 5.800. Falta uma média de... Vamos fazer uma propaganda lá, já coloca lá que incentiva o povo a seguir. Isso, ó. Sigam que nós vamos fazer um sorteio, tá? Legal. O livro está bombando aqui, graças a Deus. Que bom. O Wilson falou que já te mandou um e-mail, hein? Ótimo. Estou às ordens. O e-mail tá aqui. Fabiano, tá na tela.
fabianopério@gmail.com, e o Instagram é @fabianopério. Beleza, Fabiano. Muito Tá bom? obrigada, viu? Eu que Prazer. agradeço, Alessandra, Maurício, Tchau. pessoal, Obrigado, professor. pela paciência e ter me escutado. Obrigada a todos, gente, Abração por pra terem vocês. participado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.